Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terceira semana do Advento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faças em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, hoje talvez nós não tenhamos a ideia da grandeza daquilo que estava acontecendo naquela casa. Uma casa comum, uma casa sem ter grandes atenções, uma casa de Maria, onde morava com seus pais, Joaquim e Santana. Uma casa, como tantas outras que nós conhecemos, com toda a simplicidade de uma casa humilde. E aí, dentro daquela casa, acontece algo extraordinário. Aquela casinha passa a ser o lugar mais importante do mundo inteiro. Não tem castelo que se possa comparar com aquela casa. Então, talvez a gente não consiga dar o sentido dessa grandeza. Talvez os patriarcas, aqueles do passado que anunciavam a chegada do nosso Salvador,
talvez eles consigam dar essa dimensão, com certeza, porque eles esperavam com uma expectativa muito grande da vinda do Salvador. Então, naquela casa, havia um coração diferente de tantos outros corações da humanidade. Naquela casa tinha uma pessoa que se fazia diferente de tantas outras pessoas. Maria Santíssima, a Santíssima Virgem Maria, a Arca do Senhor, Templo do Senhor, Morada do Senhor. E aqui ela recebe o mais belo título de tantos títulos que tem a Santíssima Virgem Maria. Aqui ela recebe o mais belo título, o primeiro título, cheia de graça, ave cheia de graça, foi a saudação do anjo. É belíssimo perceber que ela é cheia de graça, porque nela habita o Espírito Santo, habita a primeira morada da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito virá sobre ti e te cobrirá. A pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, onde habitará a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus. Então, nós precisamos mergulhar profundamente nesse momento extraordinário, onde de repente, onde ninguém imaginaria, nasce o Salvador. Chega ao mundo, encarna-se no ventre da Santíssima Virgem, o Deus que se faz carne no meio de nós. Então o Evangelho de hoje, esse belo Evangelho, quer trazer para nós esta grande alegria que o nosso Senhor já está presente, pisou nessa terra, talvez fazendo um paralelo, né? Que a gente talvez não consiga imaginar assim. Eu fico imaginando na época, já para cá, bem para cá, né? Yuri Gagarin, né? O primeiro astronauta a pôr os pés na Lua. E aí é interessante, eu fico imaginando como foi naquela época o comentário, disse-me-disse, uns acreditavam, outros não acreditavam, mas enfim, o homem pôs os pés lá. Então, aquele homem tornou-se alguém que fez o que todos achassem que fosse impossível, alguém pôr os pés na Lua. E, no entanto, tiveram essa alegria, se assim podemos dizer. Mas eu estou tentando mostrar
que Deus faz a lua, que Deus fez a terra, que Deus permitiu que nós olhássemos a terra, a dimensão da terra, do planeta. E aí talvez você diz assim, mas padre, por que o senhor está trazendo algo diferente dentro dessa reflexão? Eu estou trazendo para mostrar para todos nós que Deus capacita o homem, que Deus tem pelo ser humano um olhar de predileção, porque é obra das tuas mãos. E aí ele vê na terra alguém que é digna de ser terra fecunda para o seu filho. Maria, Jesus põe os pés na carne humana. Jesus habita numa carne humana, numa carne preservada, numa carne cheia de graça. Em contrastes, diz o anjo, beleza diante de Deus. Então hoje nós estamos cheios de graça. Hoje estamos repletos de graça, porque o nosso Salvador conhece o que é ser humano, conhece a nossa carne. Claro que não é profundamente a nossa carne no sentido da corrupção, porque Maria foi preservada da corrupção da carne, preservada do pecado original. Uma carne pensada, construída, preparada por Deus. Por isso hoje é um dia tão belo, tão grande, tão grande, tão grande, que Deus pôs os pés na carne de Maria. Deus veio nos visitar. Deus entende a nossa humanidade e sabe das nossas lutas, porque também ele foi tentado, mas venceu porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Então que hoje tenhamos essa alegria de olharmos para o Cristo, para a sua face redentora, e supliquemos que ele nos ajude a vencer tudo aquilo, todo o fermento da maldade que possa penetrar nos nossos corações. Que também tenhamos a graça de termos e sermos uma terra onde Jesus, na presença da Eucaristia, habita em nós. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos conceda a graça de uma vida toda voltada para a pureza. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, ajude os sacerdotes do mundo inteiro
que a rainha do clero nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.